Olá, eu vou comentar na prova da FUVEST, primeira fase, 2023, sessões de Química e Física. Ok? Vamos começar então. Não, primeiramente eu só queria dizer que, comentário geral, a FUVEST tentou fazer uma prova interessante, né? Teve aí uma menção ao Richard Feynman, o grande físico, escreveu livros excelentes, tem vídeos com ele, entrevistas com ele no YouTube também. Teve o tema da detecção de cocaína por cachorros, teve a arte, né? Teve uma pintura aí do Renoir. Então foi variado. Teve o tema do diesel S10 S500, que é um tema de meio ambiente importante. E a questão do carbono 14, carbono 12, carbono 14 foi também interessante. E fusão nuclear. Tudo bem, vamos lá então. Eu vou pular para as questões de química e física, né? Elas estão espalhadas no meio da prova, então a gente vai ter que ir pulando. Então a primeira, eu estou fazendo a prova V. Então parece que a primeira é a questão 11. Ele conta aí uma história, né, que os cães identificam cocaína e tal, mas a questão é como sintetizar o benzoato de metila, que é um éster. Então ele tem as 5 opções. Devo lembrar que no capítulo de reações orgânicas a gente estuda que para formar um éster a rota mais comum é reagir um álcool com um ácido carboxílico. E nós vemos, aqui na A nós temos esse ácido carboxílico e aqui tem o metanol. Aqui na C também tem o álcool, tem o etanol, na D tem o metanol de novo, mas a única que tem ácido carboxílico e álcool são a A e a D. Mas veja que a A, se você juntar os dois pedaços aqui para formar o benzoato de metila, veja que a A é a resposta. Analise com calma isso. E há uma eliminação de água, né? Também. Então, um H do ácido e o grupo OH do álcool vão cair fora para formar o éster. Então, eles vão formar água, eliminação de água. Então, não foi difícil para quem estudou um pouco de reações orgânicas. Vamos para a próxima, é a número 12. Aqui na 12, ele nos dá um gráfico de energia versus comprimento da ligação química, né? O comprimento da ligação química é o comprimento entre a distância entre os átomos na ligação. No caso, a ligação é a SO3, é a distância entre o átomo de enxofre e de oxigênio na ligação dupla aí. Bom, o que interessa aqui é que nós vemos que com o aumento da ligação, da distância, do comprimento, né, da ligação química, essa distância entre os átomos, há um aumento dessa energia aqui, que é a energia de interação com outras substâncias que estão aqui no gráfico, né? Então veja que o comprimento da ligação química não varia muito, varia na segunda casa só, é medido em angstroms, e nós vemos claramente que com o aumento da distância há um aumento da energia. E vamos ver aqui as respostas. Tem uma que fala exatamente isso. A interação mais forte ocorre entre tal e qual. Quanto mais forte a interação entre moléculas, mais longa é a ligação SO. É isso que a gente viu aqui. Quando você vai para a direita, é mais longa a ligação e aumenta a energia de interação. Então, quanto mais forte a interação, mais longa é a ligação. É isso que esse gráfico está mostrando, né? Fácil essa aí, hein, pessoal? Bom, vamos agora para a 13. Essa 13 vai ter que fazer uma continha um pouco mais chata, eu vou deixar por último. Só 2 questões que tem uma conta assim que eu vou deixar para o final.
Vamos aqui olhar a 14. Fala que o odor de peixe deve ser a base metilamina. Tá aí a fórmula da base, né? É muito simples, é um grupo etila e um metila e um amina. Quem assistiu Breaking Bad, aquela série, eles usavam metilamina muito. Tem várias cenas aí deles correndo atrás da metilamina, que é a base, que é um precursor aí para fazer as drogas que eles faziam também. Mas aqui ele está falando que é o cheiro de peixe. Então, quer dizer, o peixe, se ele é fresco, ele não tem que ter cheiro nenhum, né? Mas quando ele já não está tão fresco, ainda dá para comer, não vai te matar, mas já começa aquele cheiro de peixe. Aí ele está falando aí que você joga o suco de limão, ele dá uma aliviada nesse cheiro de peixe, porque ocorre uma reação ácido-base, o ácido do limão com a base aí, que é a metilamina. E aí ele dá aqui 5 opções para ver o que acontece com a metilamina após essa reação ácido-base. Bom, a gente sabe que o ácido ele vai doar um H+ para a base, então ela vai receber um H+. Então veja, a única opção, então esse NH2 vai se tornar um NH3 positivo, porque é H+. Então a única opção é a C. Número 14 é a C. Ok, vamos ver. A próxima agora é a que nos interessa aqui, é a 23. Essa aqui ele conta uma história aí sobre aviões e tal. Antigamente os aviões eram de alumínio, predominantemente. Bom, os primeiros de madeira, né? Só que agora que apareceu a fibra de carbono, é um material mais interessante, né? Mais leve, mais forte. Então, já tem aviões sendo fabricados com fibra de carbono, só que ele precisa de metal também ali na estrutura. E o alumínio, infelizmente, que é um metal barato e leve, ele é incompatível com a fibra de carbono devido a esse tema aí do potencial elétrico. Ele forma tipo uma bateria, né? Ele dá uma diferença de potencial, elétrons começam a circular e isso causa corrosão do alumínio. Então, a pergunta é: qual material poderia substituir o alumínio? Considerando custo, peso e tal, resistência. E veja as opções: ouro, titânio, prata. Ouro e prata, né? Não dá fazer um avião de ouro, realmente. Acho que nem milionário, porque ouro é pesado, né? O negócio. Então vai ser titânio, cádmio e zinco. Agora a gente vai ter que analisar o potencial elétrico. Veja, vamos analisar essa tabela. O potencial elétrico do carbono está aqui mais ou menos 0,1 positivo. O do alumínio é 0,9 negativo. E veja que então uma bateria entre os dois daria cerca de 1 volt. Você tem que escolher, essa voltagem tem que ser diminuída. Veja, com o zinco seria ainda pior, ia dar mais de 1 volt. O zinco está mais para lá. Então você tem que escolher algum metal mais próximo aqui do carbono nessa tabela para minimizar essa voltagem e minimizar uma eventual diferença de potencial que causa uma corrente com elétrons se movimentando e causando corrosão. Então o ideal seria o ouro do ponto de vista elétrico, mas é inviável, né, por outras razões. O próximo é o titânio. Então sim, titânio é a resposta. A gente pula para 66. Essa aqui tem que fazer uma continha também. Então, nós temos aqui, ele pergunta a potência de um raio. O Brasil é recordista de queda de raios e vamos calcular a potência de um raio. Bom, a fórmula da potência, ele não dá essa fórmula aqui, não sei porquê, né, que ele tem dado todas as fórmulas, mas é fácil, a potência é voltagem vezes a corrente. Então, ele nos dá a voltagem, que está aqui a 10.000 volts por metro. E depois ele dá 100 metros. Então é 10.000 vezes 100. Vai dar a voltagem.
A corrente tem que calcular também. A corrente é carga dividido pelo tempo, né? Quanto a carga está passando no intervalo de tempo. Então, a carga é 30 coulombs, o tempo é 1 milésimo de segundo. Então, tem que dividir esses 30 coulombs por 1 milésimo de segundo, vai dar corrente, depois você multiplica pela voltagem, aí vai dar a resposta aqui, que é o A. 30 gigawatts. Agora, a próxima... Foi fácil essa conta, é fácil, né? Termistores. Tá, são aqueles resistores que a resistência depende da temperatura. Então, ele tem bastantes aplicações. Veja que a resistência depende da temperatura por causa que ele é um semicondutor. Então, os elétrons não se movimentam muito ali. Mas, quando você fornece energia na forma de calor, você libera elétrons para conduzir. Então, ele se torna mais condutor com o aumento da temperatura. Tem outro que funciona com luz. Em vez de aquecimento, é luz. Com incidência de luz, os elétrons adquirem energia e circulam melhor e tal, e aí a resistência diminui. Ou seja, o termo técnico é que eles se movem para a banda de condução do material. Né? Os sólidos possuem bandas de elétrons, assim como o átomo ele possui camadas, o sólido possui bandas. Então, se o elétron ele recebe energia na forma de calor ou luz, ele move para uma banda de condução, ele passa a conduzir energia elétrica. Então, esse é o princípio do termistor. Então, aqui nessa questão, ele quer saber em qual faixa de temperatura esse termistor ele vai funcionar. Tem essa curva típica do termistor, que é a resistência diminuindo com o aumento da temperatura. Então, a questão é que na temperatura muito alta, a resistência diminui muito. E então, a corrente se torna muito alta e o material não aguenta essa corrente. Está aqui, a corrente não pode ser maior que 10 miliamps. Então, ele até dá a formulinha aqui para facilitar. É uma fórmula fácil, né? Acho que todo mundo lembra, mas o fato dele dar fórmula, ele já está mostrando que você vai usar essa fórmula, né? Facilita bastante. Então, essa fórmula permite que você calcule a corrente em diferentes pontos da curva para ver aonde que ela é maior que 10 miliamps. Aí não pode. Então, nós vemos aqui que aqui no 35 graus, nesse ponto aqui que eu estou indicando, a resistência é 0,5 kΩ, 500 ohms. Então, a bateria dá 5 volts. Então, usando a formulinha aqui, 5 volts dividido por 500 vai dar 10 miliamps. Portanto, para qualquer temperatura maior que 35, a corrente vai ser muito alta, não vai poder. Então, a corrente máxima tem que ser 35. Agora, olhando as opções, só pode ser o A. Ok? Agora, vamos ver mais uma. Qual é a próxima? Essa 66, 67. Agora, pula para 71. Tá. Essa é a da energia nuclear, da fusão nuclear que eu mencionei antes, né? Então, rapidamente, aqui veja que o deutério é o hidrogênio com um próton e um nêutron, né? O número 1 é o número de prótons embaixo, os dois têm número 1, porque se não for número 1 não é hidrogênio, e aqui é o número de massa, então massa 2 tem um nêutron, massa 3 tem 2 nêutrons. Eles se fundem e formam o hélio, gerando quantidades imensas de energia, como na bomba de hidrogênio ou nas estrelas. Então, quando você forma o hélio, veja que a massa do hélio é 4. O número atômico é 2, né? Outro elemento tem que ter outro número atômico. Então, os 2 prótons aqui. Só que a massa é 4 e as massas da 2 e 3 teria que dar 5. Então, a massa é 4 quer dizer que um nêutron caiu fora. Portanto, aqui nas opções, ele pergunta qual é o subproduto. Então, vai ser um nêutron. Agora, ΔH positivo ou negativo. Aí você lembra de química?
ΔH, a variação de entalpia. Quando ΔH é negativo, é a reação exotérmica, aquela que libera energia. Portanto, a opção é a C. A questão 72. Essa aqui é sobre radiações ionizantes ou não ionizantes. A gente tem o espectro eletromagnético, com todas as frequências ali, desde os raios gama, com alta frequência, passa pela luz e tal, até chegar nas ondas de rádio, que é a frequência mais baixa, né? Então, aí eles falam que a gente considera a radiação ionizante, ou seja, ionizar um átomo é arrancar elétrons, né? Então, essas são radiações mais perigosas, porque ele pode alterar o seu DNA, fazer estrago em seres vivos. Então, é considerado ionizante aqui, ó, mais ou menos 200 nanômetros de comprimento de onda, que é mais ou menos o ultravioleta. E com base nisso, ele dá umas alternativas aqui. Comprimento de onda maior que ultravioleta é não ionizante, menor é ionizante. Então, a primeira opção, a luz de lâmpadas brancas, micro-ondas, laser vermelho, né, que é luz também, podem ser considerados radiação não ionizante? Sim, porque são todos com frequências menores que ultravioleta. Questão 73. É aquela famosa imagem do prisma separando a luz branca nas suas componentes. É engraçado que aqui na imagem ele botou em branco e preto, talvez para não facilitar. Que é aquela famosa capa do Pink Floyd, né? Que tem o prisma. Foi um dos discos mais vendidos da história do rock. É o The Dark Side of the Moon. Bom, aqui a gente tem o prisma separando a luz em 3 componentes, 1, 2 e 3. Então a gente sabe, só revisando, ele botou aqui uma fórmula aqui para a refração, a lei de Snell, uma versão um pouco complicada da fórmula aqui com vários índices e tal. Isso está mais complicando que ajudando. E aí faz algumas questões simples no final. Veja que, só recordando, isso se chama dispersão, quando a luz branca se divide nas suas componentes. E isso é devido à refração, porque quando a luz ela entra no vidro, né, do prisma, poderia ser feito de água também. Qualquer material transparente tem um índice de refração maior que o do ar. Então, o do ar é 1, então ali dentro do prisma vai ser maior que 1. Isso já ajuda aqui a responder as questões, porque ele compara com 1 aqui nas alternativas. Então você vê que cada frequência de luz tem um índice de refração diferente. Então as que têm um índice de refração maior, elas sofrem maior refração, ou seja, maior desvio. Então, como a gente saberia, é que com menos a primeira que seria o vermelho e a última para baixo o violeta, né, como a gente vê no arco-íris. Então, a cor 1 tem maior refração, seguida da 2 e finalmente a 3. E essa é a resposta, né? Você vê aqui, ó, os índices de refração, o do 1 é o maior, porque é o que desvia mais, é maior que o 2 e maior que o 3, e todos são maiores que o 1, né? Porque o 1 é no ar, e todos estão dentro do vidro. Então essa aí é a resposta B. Foi fácil essa, apesar que ele botou essa fórmula cheia de índices aqui para a gente, o tempo que você ia perder lendo essa questão aqui já. Tá, agora 74 ele já dá uma alegrada, né? Um lindo quadro aí do Renoir, tal, colorido. Porque esses pintores nessa época aí do Renoir era difícil obter tintas. Geralmente eles mesmos tinham que fabricar as tintas deles. Não é que nem hoje que tem indústria química, tudo quanto é tinta aí baratinha na loja. Usava ovo para grudar a tinta na tela. Às vezes o cor azul era cara a tinta, porque normalmente usava aquela pedra lápis lazuli que é cara, era a única maneira de obter a cor azul. Bom, mas aqui ele quer
usar as cores a partir do repolho roxo. O repolho roxo ele é usado como indicador ácido-base. Ele assume diferentes cores dependendo do pH do meio. E realmente muito interessante que tenha todas essas cores. Você pode facilmente obter algumas dessas cores usando vinagre na cozinha, se você tiver um repolho roxo. Para mudar do roxo para o azul é bem fácil, pinga um pouco de vinagre, ou usa um pouco de bicarbonato. Mas, enfim, a pergunta é, tendo um repolho roxo, como que eu posso obter a cor rosa, vermelha e azul verde? Bom, a rosa vermelha está aqui, pH 1, 2, é a solução ácida, né? Baixo pH. Então você precisa de um ácido. Então, qual que é ácido nessa lista aqui? É só o limão. Para azul verde você precisa de uma base, é o pH alto. Aqui base nós temos o bicarbonato e a soda cáustica, vinagre ácido. Então, mas como aqui já é o suco de limão, então bicarbonato tem que ser a alternativa a ele. A soda cáustica é uma base muito mais forte que o bicarbonato de potássio, então talvez ela não sirva para obter o azul, ela já ia direto aqui para o amarelo. O amarelo que está em verde. Então, questão fácil, pessoal. Vamos agora mudar para... Estamos na 72, 74. Agora a próxima é 76. Você acha que é biologia, né? Eu não gostei dessa questão, não vou nem comentar. A 77, acho que foi a questão mais difícil dessa prova. E eu vou fazer um vídeo só para essa questão 77. Porque aqui você tem que saber que a energia não se conserva na colisão inelástica, mas o momento sim conserva. E a partir daí fazer suas contas para obter H dividido por 4. H dividido por metade da altura, né? Seria meio óbvio, né? Acho que você poderia até desconfiar se você fosse botar H2, porque pareceria muito óbvio. Questão interessante essa. Eu vou fazer um vídeo só com essa questão. Deixa eu pular aqui para 78. Sobre o telescópio James Webb. Bom, ele conta a história do telescópio e tal, mas basicamente o que interessa... Bom, então ele nos dá a fórmula aqui que a força é a massa vezes o ômega ao quadrado, que é a velocidade angular, vezes o raio da órbita. Então, ele já dá aqui que Ft é a força gravitacional na Terra e Fw é a força no telescópio. Quer dizer, você não precisa nem calcular a força usando a massa do Sol, a constante G da gravidade, etc. Ele já te dá aí que é um F. Então, aqui você só precisa botar aqui esse Ft, a força gravitacional resultante na Terra, é igual a essa aqui nessa outra fórmula com a velocidade angular. Então, Ft vai ser mt, né, que é o m da Terra, vezes o rt, que é o raio da Terra. E o mesmo para o w. Fw é o mw, a massa do telescópio, vezes o raio da órbita do telescópio. A velocidade angular é a mesma para os dois, como foi explicado aí no enunciado da questão. Então, isso aí você vai cortar. Então, só vai sobrar F igual a Ft igual a mt vezes RT. É essa daqui. Não, desculpa. Mt vezes RT. Essa aqui é a C. Né? Essa é a questão 78. C. Está aqui a massa da Terra vezes o raio da Terra, a massa do telescópio vezes o raio do telescópio. É a força do telescópio. Simplesmente muito fácil. Apesar de que ele fala de ponto de Lagrange, não sei o que, parece um negócio complicado, mas quando você vai ver aqui, o que interessa aqui é questão 79. Slam ball. É pegar a bola e jogar no chão. Só que ela não pula, ela fica parada. A colisão é totalmente inelástica. Então a energia mecânica é dissipada na forma de som, calor.
Então tem que calcular a energia muito fácil, né, gente? Então aí no caso, a energia potencial gravitacional da bola, que é a massa vezes G da gravidade, que ele já dá aqui G igual a 10 para facilitar. Então é massa da bola vezes G vezes altura, que ele está dando altura aí também. E você tem que somar mais essa energia que a mulher botou na bola, para dar energia total. A única complicação é que tem que converter joules para calorias. Ele dá constante aqui, uma caloria é 4,2 joules. Porque quando você usar a fórmula do potencial, da energia potencial gravitacional, o MGH, que é você obtém a energia em joules. Aí você tem que convertê-la para calorias, somar mais essas 10 calorias aí, que é o trabalho adicional para arremessar, e aí dá energia total. É muito fácil essa, hein, pessoal? 80 é uma questão interessante de bioquímica. Não sei se essa era para biologia ou química, mas acho que a química aqui é o princípio de Le Chatelier. Você vê, só recordando rapidamente, aqui é um equilíbrio químico, né? Você vê a seta dupla. Então, se eu adiciono ácido, eu desloco o equilíbrio para a esquerda, para consumir o ácido, né? O princípio de Le Chatelier, ele fala que você desloca o equilíbrio sempre para neutralizar a mudança. Então, se eu adiciono ácido, desloca o equilíbrio para a esquerda, para consumir esse ácido que você botou e neutralizar a mudança. Então, quando você chega no tecido, você quer que aqui do lado direito você tem o oxigênio preso à hemoglobina para ser transportado no sangue. Mas quando ele chega no tecido, na célula, sei lá, na ponta do seu pé, a hemoglobina tem que soltar o oxigênio. Então, você, usando o ácido desloca o equilíbrio para a esquerda, que é justamente o oxigênio solto da hemoglobina. Então, com base nisso, você vê que isso que eu estou explicando é o que está na D. Nos tecidos humanos é liberado dióxido de carbono, que produz óxido carbônico, né? CO2 mais H2O da H2CO3, que é o ácido carbônico, que é o que está na chuva. Por isso que a chuva é ácida, mesmo num lugar sem poluição, por causa do ácido carbônico. Então, aqui fala onde é liberado dióxido de carbono, então o ambiente, a solução está acidificada, produzida pelo metabolismo. A forma de hemoglobina favorecida é protonada, ou seja, sem o oxigênio. O oxigênio é liberado no tecido. Alternativa D. Foi legal, essa questão foi boa. 80, né? Qual que falta? Só mais uma, 86. Essa foi muito fácil, né, pessoal? Quando você quer medir o volume de um objeto irregular, que você não pode medir as 3 dimensões facilmente, você coloca na água e vê quanto que a água subiu. Então, no caso aqui, você usa a fórmula do volume, que é a πr2 vezes a altura. Ele te dá o R, né? O raio é 8, e você calcula o volume aqui de quanto que a água subiu, ou seja, uma altura de 3,5 centímetros, vezes o raio quadrado, que é 64, vezes π. Agora eu falei que ia fazer aquela que tem a conta, né? Vamos fazer. Agora a questão 13, vamos fazer a conta. Então você tem 2 gases separados aqui por uma parede. A pergunta é, se eu remover essa parede, qual vai ser a temperatura? No caso que você tem 1 mol de gás a temperatura 4T e 2 mols a temperatura T. Quando você remove a parede, qual vai ser a temperatura final? Bom, o número de mols final vai ser 3, né? É óbvio. Mas a temperatura final vai ser alguma coisa entre 4T e T. Aí tem várias opções aí.
T é pouco provável, 4T também não dá, né? Aí se for para chutar, tem que ser uma dessas três, B, C ou D. Tá, então vamos fazer essa conta rapidamente. E o examinador é bonzinho, ele nos dá a fórmula aqui da energia interna do gás, que essa não vai ser alterada nesse processo de remover a parede, porque ele continua isolado do restante do mundo, né? Então a energia interna vai permanecer constante. Tá, então o primeiro caso é 1 mol 4T. Tá, então vamos botar isso nessa fórmula aqui que ele nos forneceu. Então eu vou botar junto 3R sobre 2. Então, para que ele tenha temperatura 4T e N igual a 1. Então, o 1 eu nem vou botar. Então, essa aqui é a energia interna para o lado esquerdo, né? 1 e 4T. Está aqui a energia interna, 1 mol e temperatura 4T. Agora, do outro lado, você tem 2 mols e temperatura T. Então, vai ser 2T, certo? 2 mols e temperatura T, está aqui, é 1T. Então, a energia total desse gás, desses dois gases, é só somar as energias internas individuais, vai dar 6T. E na configuração final, onde nós temos, vai ser 3 mols, tudo na mesma temperatura, eu coloco aqui os 3 mols, N igual a 3, e eu coloquei aqui XT, que é incógnita, a gente não sabe a temperatura. Mas esse 3x vai ter que ser igual ao 6, que é a energia total aqui. 3R2 sobre 6T. Então o x só pode ser 2. Certo? Então a temperatura final é 2T, alternativa C. Ok?